Olá galera, aqui é Ederson Carvalho para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar tudo sobre o processo de venda do controle da Vital junto à Anatel. Também vamos falar sobre o processo de venda da Oi Móvel junto ao CAD. Também vamos dar uma passadinha no processo de venda da Oi Móvel junto à Anatel. E para concluir esse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o processo de recuperação judicial da Oi que está tramitando na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se você tem interesse nesses assuntos com informações diretamente da fonte, você está no lugar certo. Taca a vinheta aí, produção. Galera, eu gostaria de agradecer ao Hélio Bastos e ao Carlos Alberto Saliba pelos Pix que eles fizeram para ajudar o canal. Muito obrigado, meus amigos. Nesta semana tivemos a divulgação da pauta da reunião do Conselho Diretor da Anatel, que acontecerá agora, dia 10 de março de 2022. E infelizmente o processo de venda do controle da Vital não foi pautado. O conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto, no início da semana, estava em Barcelona, na Espanha, para um evento de telecomunicações, e de lá ele seguiu em uma viagem diplomática para Israel, juntamente com a sua chefe de gabinete, a senhorita Leia. E muitos de vocês estão me perguntando, e agora? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos e possibilidades? De acordo com o regimento interno da Anatel, quando um processo sobe para o conselho diretor da Anatel e é distribuído a um dos conselheiros, ele tem um prazo de 120 dias para ser analisado no gabinete do conselheiro. Portanto, o processo de venda do controle da Vital subiu para o conselho diretor da Anatel e o senhor conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto foi o sorteado para ser o relator deste processo. Isso aconteceu no dia 21 de janeiro de 2022. Portanto, fazem apenas 42 dias que o processo está no gabinete do senhor Vicente Bandeira de Aquino Neto. E além desse prazo de 120 dias que o conselheiro Vicente tem, ele ainda pode pedir prorrogação de prazo de relatoria para o conselho diretor da Anatel, que geralmente aprova esses pedidos de prorrogação. E o pior de tudo é que, de acordo com o regimento interno da Anatel, o conselheiro relator pode solicitar pedido de prorrogação indefinidas vezes. Por isso que é dito que a Anatel não tem prazo para julgar um processo, assim como nós tínhamos lá no CAD. De acordo com o regimento interno da Anatel, no dia da divulgação da pauta da reunião do conselho diretor da Anatel, os conselheiros relatores dos processos solicitam a inclusão na pauta da reunião do conselho diretor. Essas solicitações dos conselheiros vão todas para a mesa da secretária do conselho diretor. E depois que todos os conselheiros relatores enviam essas solicitações de inclusão de processos na pauta, a pauta é fechada e é despachada para o presidente da Anatel assinar eletronicamente para divulgação. E foi isso que aconteceu nesta semana. Infelizmente, o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto não solicitou a inclusão do processo de venda do controle da Vital na pauta da reunião do dia 10. E agora a pergunta que fica: quais são as nossas possibilidades? Eu não tenho dúvidas que vai haver pressão em cima do gabinete do conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto. Muitas pessoas estão enviando e-mail para o gabinete, muitas pessoas estão se pronunciando nas redes sociais, e eu não tenho dúvidas de que a Oi vai sim se posicionar, pressionar juntamente com o fundo do BTG e Globenet, para que possa ser convocada uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel para julgar o caso de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual. E como é o bastidor da convocação de uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel? Tudo começa com o relator do processo, no caso o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto. Teria que partir dele uma conversa com cada conselheiro da Anatel, vamos dizer assim, um acordo prévio, antes do conselheiro relator solicitar ao presidente da Anatel a convocação de uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel. Então o Vicente Bandeira de Aquino Neto tem que entrar em um acordo aí junto com o conselheiro Moisés, conselheiro Baigore e conselheiro Emanuel Campelo. Assim que ele obter o ok desses três conselheiros, daí então ele solicita ao presidente a convocação de uma reunião extraordinária, dizendo
dizendo que já foi previamente acordado com os outros conselheiros. E nesses casos, geralmente o presidente da Anatel defere e convoca a reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel. Me fizeram uma pergunta se teria alguma possibilidade de alterarem esta pauta desta reunião do dia 10 agora, incluindo o processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual na pauta. E a possibilidade de isso acontecer é zero possibilidades, pois uma vez divulgada a pauta não pode sofrer mais alterações alguma, exceto em relação ao horário da reunião do conselho diretor da Anatel. Além da possibilidade de ser convocada uma reunião extraordinária, há também a possibilidade do processo ser julgado por meio de um circuito deliberativo da Anatel. Geralmente, os processos julgados por meio de um circuito deliberativo são matérias urgentes. O circuito deliberativo não é uma reunião pública. Os conselheiros votam remotamente por meio do SEI, o Sistema Eletrônico de Informação da Anatel, e por meio da maioria de votos, o processo é aprovado ou não. A convocação de um circuito deliberativo também parte do relator do processo. Então, nesse caso, o conselheiro Vicente também teria que solicitar um circuito deliberativo, acordando aí previamente com os outros conselheiros e então ser solicitado ao presidente da Anatel. O problema é que o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto só termina sua missão diplomática em Israel no dia 8 de março de 2022. Então ele chegará no Brasil só no dia 9 de março de 2022 e provavelmente durante esse dia ele ficará focado em sua preparação para a reunião do conselho diretor do dia 10 de março, que ocorrerá no dia seguinte. Então, no dia 10 de março, ele vai estar totalmente focado na reunião do conselho diretor da Anatel, que vai ocorrer naquele dia. Então, eu acredito que somente depois do dia 10 de março, talvez no dia 11 de março, ele possa estar aí decidindo convocar alguma reunião extraordinária ou um circuito deliberativo, devido à pressão e urgência que recai sobre este gabinete do conselheiro Vicente. E aqui no processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual, junto à Anatel, nós vemos que a última atualização aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2022. O conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto anexou ao processo 3 minutas de ato junto ao processo, porém essas 3 minutas são de acesso restrito. Já aqui no processo de venda da Oi Móvel junto ao CAD, o setor de protocolo do CAD protocolou embargos de declaração da Algar Telecom no dia 25 de fevereiro, juntamente com um e-mail de manifestação também da Algar Telecom. 2 certidões também foram anexadas ao processo no dia 25 de fevereiro, referente a reuniões que aconteceram no gabinete da conselheira Lenisa Prado. Uma das reuniões aconteceu no dia 24 de fevereiro e participou dessas reuniões advogados da Algar Telecom. A outra reunião também aconteceu no dia 24 de fevereiro, onde participaram os advogados de Vivo, TIM, Claro e Oi. E no dia 2 de março, a Telcomp também entrou com embargos de declaração ao processo de venda da Oi para Vivo, TIM e Claro, junto ao CAD. O setor de protocolo do CAD protocolou esses embargos de declaração. No dia 3 de março, foi anexado ao processo uma certidão referente a uma reunião juntamente com a Telcomp no gabinete da conselheira Lenisa Prado, do CAD. Reunião essa que aconteceu no dia 3 de março mesmo. E após o CAD protocolar esses 2 embargos de Algar Telecom e da Telcomp, esses embargos foram levados para o plenário para julgamento na próxima sessão ordinária de julgamento do CAD, que ocorrerá nesta próxima quarta-feira, dia 9 de março de 2022. A pauta desta sessão já foi divulgada e está lá pautado como item número 1 da pauta o julgamento desses embargos de declaração junto ao CAD. Só lembrando que esses embargos de declaração ficam sob relato da conselheira Lenisa Prado. Para aqueles que não se lembram quem é a conselheira Lenisa Prado, é aquela que, quando o processo estava 3-0 contra a aprovação da venda da Oi Móvel junto ao CAD, ela foi a conselheira quem deu o primeiro voto a favor da aprovação da venda da Oi Móvel. E depois, o conselheiro Luiz Hoffmann e o presidente do CAD votaram junto com o voto dela, e então a votação ficou 3-3 e o presidente exerceu seu voto de Minerva, desempatando aquela votação. Então foi anexado aqui junto ao processo de venda da Oi Móvel no CAD a certidão de inclusão de processo em pauta. Também foi anexado
anexado ao processo uma certidão referente a uma reunião que aconteceu ontem, dia 4 de março de 2022, no gabinete da conselheira Lenisa Prado, juntamente com representantes e advogados da Oi, Vivo, TIM e Claro. E também foi anexado ao processo, no dia de ontem, dia 4 de março de 2022, sexta-feira, o despacho ordinatório em relação à interposição dos embargos de declaração que foram encaminhados ao gabinete da conselheira Lenisa Prado para análise e publicados no Diário Oficial da União. Então, galera, no dia 9 de março, esses embargos da Algar Telecom e da Telcomp serão apreciados na sessão ordinária de julgamento do CAD e eu acredito que serão indeferidos. Em relação ao processo de venda da Oi Móvel junto à Anatel, no dia 5 de março, hoje, sábado, foram anexados 3 documentos. Uma petição da Oi, um documento de esclarecimento da Oi também. Ambos esses documentos são de acesso restrito e também o recibo eletrônico de protocolo desses 2 documentos que a Oi enviou à Anatel. Esses documentos são restritos, porém acredita-se que seja um pedido de agilidade pela Anatel para resolver aquela questão da Copel pedir a anulação daquelas 2 reuniões extraordinárias do Conselho Diretor da Anatel que julgaram o processo de venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro. Então é bem provável que a Oi esteja solicitando pressa e agilidade da Anatel para resolver logo esse caso de reclamação da Copel, que solicitou a anulação daquelas 2 reuniões extraordinárias. Uma vez que o prazo para a saída da recuperação judicial da Oi está se esgotando, né, galera? E de acordo com fontes de lá da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o juiz Fernando Viana não irá prorrogar a saída da recuperação judicial da Oi, que está marcada para dia 31 de março de 2022 agora. Porém, nós não sabemos de fato o que se passa na cabeça do juiz Fernando Viana. Se ele estiver levando em consideração que o caixa da operação de venda da Oi Móvel tem que estar na conta da Oi para que a Oi possa sair da recuperação judicial, é bem difícil supor que não haja uma prorrogação da saída da recuperação judicial da Oi. O closing da operação está previsto naturalmente para acontecer em maio de 2022, porém, como o próprio CEO da companhia disse, a companhia está fazendo de tudo para que ocorra os fechamentos das 2 operações, tanto da Oi Móvel quanto do controle da Vital, até o dia 31 de março de 2022. Se isso realmente acontecer, vai ser uma grande façanha. Porém, se o juiz Fernando Viana estiver levando em consideração apenas a aprovação do CAD e da Anatel, que provavelmente em relação ao CAD vai ser resolvido agora, dia 9 de março, com o julgamento dos embargos de declaração das terceiras interessadas. E em relação à Anatel, podemos ver uma pressão para que ela resolva este pedido de anulação das 2 reuniões extraordinárias do Conselho Diretor que decidiram a venda da Oi Móvel por lá. Portanto, esta é a situação da Oi neste momento. Na minha opinião, vai haver pressão sim para que esses detalhes possam ser resolvidos o quanto antes, porque de acordo com as minhas análises e tese de investimento, a maioria dos conselheiros do CAD e da Anatel tem consciência da importância da manutenção da Oi no mercado para honrar com suas dívidas, que inclusive algumas são com a própria Anatel e com o BNDES, que pertencem à repartição pública federal, além da manutenção de milhares de empregos no nosso país. Se o conteúdo deste vídeo foi importante para você, por favor, ajude-nos financeiramente. Suas contribuições nos ajudam muito. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima!